meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 9º ano, aula de número 4. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos materiais, para vocês irem anotando ao longo da nossa aula. Isso depois vai ajudar vocês a poderem responder as atividades, Então, vamos começar. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre questões econômicas, especificamente os blocos econômicos, É um assunto que é bem recorrente nas matérias de geografia. Mais tarde, quando vocês forem fazer algum tipo de prova, essa questão aqui de blocos aparece também. Então, vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Qual é o nosso objetivo? É conhecer os principais blocos econômicos nessa organização econômica mundial, ok? Então, vamos lá. A reorganização mundial ocorrida depois da Guerra Fria deu origem a essas organizações econômicas em diferentes regiões do planeta, também chamados blocos econômicos ou blocos regionais. Então, quando ocorreu ali o fim da Guerra Fria, que foi aquele sistema capitalista, socialista ali em atrito, então a gente teve ali a ascensão desse sistema capitalista, a questão da globalização, que são essas relações, trocas comerciais e culturais entre os países, e a gente tem também os blocos econômicos, que é a relação também entre países em questões econômicas ali. São os países que se unem para estabelecer relações comerciais e que visam ampliar e facilitar o comércio entre os membros daquele grupo ali, daquele bloco, reduzindo então o custo de produção, de transporte e até gerando mais lucro, como consequência a geração de lucro. Também é assegurado entre esses países membros a redução e muitas vezes até a eliminação de algum tipo de imposto ali, alíquotas sobre a importação. Então, por exemplo, se eu faço parte de um grupo, eu quero importar do outro país ali que está naquele mesmo grupo, aquele país ele pode reduzir ou até extinguir aquela taxa de importação para mim. Então, eu vou conseguir comprar aquele produto de uma maneira muito mais facilitada. E para eu repassar ali para a minha população também fica mais fácil. Então, são tratados econômicos regem esses tipos de acordo ali dentro desses blocos e eles estipulam diferentes tipos de relação econômica. Então, vamos ver mais um pouquinho. Cada país ou grupo de países, ele busca pelo arranjo que mais convenha para si, aos interesses daquele país ali, os interesses nacionais dele. Existindo algumas fases para que a integração econômica ela aconteça. Cada fase é preciso renunciar a uma parte da sua soberania. Lembrando que soberania é o quê? É o país ele poder legislar, ele cuida do seu regimento interno ali. É o país, ele faz as suas próprias leis e ele as executa ali de uma maneira soberana, sem interferência externa. Só que para que essas relações aconteçam, é preciso entrar em acordo com os demais países e muitas vezes algumas dessas questões de soberania elas precisam ir sendo deixadas de lado para que esse comércio ocorra. Então, só um termo aqui que vai aparecer para que a gente possa esclarecer o que é aduaneiro. Se refere à alfândega, O próprio da alfândega, que é um órgão público, esse órgão fiscaliza a entrada e a saída de mercadorias em aeroportos, nas fronteiras, e a alfândega ela cobra taxas, que são correspondentes a essas taxas aduaneiras. Então, quando os países eles fazem acordos, muitas vezes esses acordos aduaneiros aqui eles tiram essas taxas aduaneiras. Então, não tem mais taxa de importação e exportação. Então, quando vocês ouvirem essa palavra aduaneiro, se refere a isso, tá? Então, vamos lá. Quais são as fases ali dos blocos econômicos? Primeiro, a gente pode ter uma zona de livre comércio, onde 2 ou mais territórios aduaneiros, aqui então, que tem aqui essa questão aduaneira, entre eles eliminam essas taxas, de impostos e regulamentações comerciais restritivas. Por exemplo, Brasil e Uruguai, eles vão criar uma zona de livre comércio, eles vão eliminar os impostos de entrada e saída dos seus produtos. Então, eles criaram uma zona de livre comércio. A União Aduaneira apresenta uma política aduaneira comum, iguala tarifas por ingresso dos produtos e documentos. A imposição de uma tarifa externa comum tem como consequência uma política comercial comum. Aqui o que a gente tem? Vai continuar existindo aquela taxa, porém eles entram em um acordo.
Então, nós vamos cobrar uma taxa fixa, vai ser tal valor, tanto para a entrada quanto para a saída, do meu país para o seu país e do seu país para o meu. Então, eles criam uma taxa fixa em relação à aduana ali. Mercado comum é a livre circulação da produção, capital, do dinheiro ali e do trabalho. Então, existe uma circulação livre, não existe barreiras para essa circulação, não é pedido nenhum tipo de documentação, livre circulação. União econômica e monetária, a união monetária é a constituição de uma moeda única e um banco central independente para aquela comunidade de países. Então, é o mais alto, né, dos graus ali, digamos assim. Então, é uma união, todos os países se unem, tem uma moeda única, né, e constituição de um banco para todos aqueles países ali. Então, aqui, quais são os principais blocos econômicos que a gente tem? A gente vai ver, então, com relação aqui ao mapa, a gente tem o Mercosul, o SADC, o CEI, a Comunidade Andina, o NAFTA e a União Europeia, além da APEC. Então, com relação a esses aqui, nós vamos conhecer o principal deles, que é a União Europeia. Aqui, ó, União Europeia aqui. Então, está na Europa. Em 1958, foi criada a primeira Comunidade Econômica Europeia, que era a CE. Ela era, então, constituída por 6 países: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e os Países Baixos. Os Países Baixos é a Holanda, tá? Desde então, outros 22 países aderiram, né, a essa organização e formaram um único e enorme bloco, né, um mercado único. Em 92 se tornou uma união política, monetária e econômica. Então, lembrando que eles têm, então, uma moeda em comum, um banco em comum ali, questões de entrada e saída de mercadoria em comum, então é um bloco, né, uma união política, monetária e econômica, ok? Em 2002 passou, né, a ter a moeda única, que foi o euro. Graças, né, à supressão dos controles aduaneiros, né, os controles ali das fronteiras, né, dos países da União Europeia, as pessoas lá dentro, né, os países que fazem parte da União Europeia, a população, ela pode circular livremente. Então, se você é um cidadão europeu, você anda pela Europa sem precisar apresentar passaporte ali para passar de um país a outro, graças a esse bloco econômico que é a União Europeia. Então, livre circulação de pessoas. O que é mais fácil para trabalhar e tudo. Então, às vezes a pessoa, quando é fronteira ali próxima, trabalha em um país e mora em outro. Isso acontece. Atualmente, né, são 27 países. São todos esses aqui, ó. Depois vocês podem dar uma olhadinha nos países que fazem parte, são 27. E o Reino Unido, ele saiu da União Europeia em 30 de janeiro do ano de 2020, que foi conhecido como o Brexit, que foi essa saída, né, da União Europeia, do Reino Unido da União Europeia. Era o principal país ali da União Europeia. Depois a gente tem o Mercosul. Vou voltar só no mapa aqui para localizar, ó. O Mercosul, que está aqui na América do Sul. O Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. É um processo de integração regional, né, que se iniciou ali no ano de 91 com a assinatura do Tratado de Assunção pelos governos da Argentina, do Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, primeiro foi um tratado entre esses governos ali em relação a questões econômicas, né? Esse tratado estabeleceu um modelo de integração com o objetivo, né, de um mercado comum com livre circulação de bens, serviços, produções, né, estabelecimento de uma tarifa externa comum no comércio com outros países, né, que não desse tratado ali, e adoção de uma política comercial comum. Então, esses países se reuniram e trataram sobre isso, né, entre eles a livre circulação de mercadoria e dinheiro, e com países, né, fora ali desse tratado, eles estabeleceram algumas taxas e alguma adoção de algumas políticas em comum. A Venezuela, então, aderiu em 2012, mas atualmente ela está suspensa, tá? Desde ali de 2016, porque ela descumpriu com o seu protocolo e desde agosto de 2017 pela violação, né, de cláusula democrática do bloco. Então, a Venezuela é um país que está acontecendo muitas questões políticas internas ali, então os outros países suspenderam a Venezuela ali desse bloco, tá? Todos os demais países, né, estão vinculados ao Mercosul, né, como estados associados. Então, os membros mesmo são Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e os demais aqui da América do Sul são associados. Aí a gente tem o NAFTA também. Vamos só olhar no mapa onde está o NAFTA.
o NAFTA aqui, ó. O NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Não, eu falei errado, gente. O NAFTA tá aqui em cima, ó. NAFTA. Aqui no mapa de vocês que tá errado, na verdade. Tá errado, ó. O NAFTA é esse aqui. As cores estão trocadas aqui, gente. Aqui é a África, aqui é a América do Norte. O NAFTA vai estar aqui em cima. O NAFTA. A história desse bloco, né, teve início em 1988, quando o Canadá, né, e os Estados Unidos firmaram um acordo, né, de liberdade econômica entre eles. Alguns anos depois, né, o México também entrou dentro dessa negociação e então teve início oficialmente o NAFTA em 1994. É formado, né, por esses países da América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá, e o Chile também é associado, então ele faz ali algumas transações comerciais com esses países desse bloco lá, né, o que visa a aproximação econômica com essas nações. O comércio entre esses países é feito com taxas menores, então lembrando que sempre, né, os blocos comerciais, esses acordos comerciais visam essas transações ali mais facilitadas, né? Dessa forma, esse bloco tem como objetivo desconstruir as barreiras comerciais. Com a assinatura desse tratado do NAFTA, foi, né, possível colocar um fim nas barreiras alfandegárias, que são aquelas taxas, os impostos de entrada e saída dos países, para melhor circulação de mercadoria entre os países envolvidos. Em 2018, o Trump anunciou o fim do NAFTA. Contudo, né, o acordo econômico entre esses países continuou existindo e passou por algumas alterações. Os países que participavam, né, reajustaram os pontos, né, que eram melhores para cada um deles ali, e passou a ser chamado de United States, México, Canadá e associados ali. O novo acordo foi assinado pelos representantes dos 3 países em 2018. Então, hoje em dia, nós não falamos mais NAFTA, ok? Nós falamos aqui USMCA. Então, hoje em dia, é esse bloco que existe no lugar do NAFTA, tá? O NAFTA deixou de existir e foi instituído um outro acordo. Agora, a gente tem a comunidade andina, que é o Pacto Andino. Vamos localizar aqui no mapa. Ó, o Pacto Andino, comunidade andina, aqui, ó. Então, tem sede, né, na cidade de Lima, no Peru. É um bloco formado por Bolívia, Peru, Colômbia e Equador, né? Além desses principais países, também tem alguns outros associados, o que inclui o Brasil, né? E também tem países observadores ali. Atualmente, o bloco responde pelo nome de Comunidade Andina, que é CAN ali, né, a sigla dele. Não é mais Pacto, né, Andina, é Comunidade Andina. Esse nome, né, surgiu a partir de um acordo ali, né, transformando o antigo Pacto Andino em Comunidade Andina. Então, só trocou o nome, mas os países ali são os mesmos ainda. Os objetivos, né, são o desenvolvimento da economia daquela região, desenvolvimento político também, integração social, cultural entre esses países membros, né, e os observadores também, questões ali de qualidade de vida, né, da população também. Então, a população andina que está ali entre os Andes, ela tem uma característica em comum, então, para que se promova essa qualidade de vida entre eles também, além da livre circulação das mercadorias, né. Esse pacto também prevê a circulação livre de pessoas, então é mais um tipo de bloco econômico que tem a circulação de pessoas entre eles de uma forma mais livre. E para visitação, em alguns casos até mesmo moradia, o visto não é necessário. Então, os países membros desse pacto, eles não precisam de visto para as pessoas circularem entre os seus países. Depois a gente tem a APEC, Associação Ásia-Pacífico de Cooperação Econômica. Só vou voltar para a gente localizar no mapa. Aqui, a APEC. Então, aqui, ó, Pacífico, né, essa região aqui. É um bloco, né, que tem como principal objetivo apoiar o crescimento, né, econômico e sustentável e a prosperidade da região ali do Pacífico. Também trabalhar na defesa do comércio e do investimento, né, um comércio livre, aberto, a uma aceleração e integração econômica entre aqueles países. Então, mais uma vez, a facilitação de trocas comerciais.
Esse processo de cooperação tem como objetivo a criação, né, em longo prazo, de uma área de livre comércio entre os países, né, integrantes desse bloco. Então, eles visam o melhoramento dessas questões ali, desses acordos. Para isso, né, o que acontece? A liberação do comércio, né, de integração dessas economias, facilitação dos negócios e investimentos, redução dessas taxas comerciais ali e de alfândega, facilitar também a economia, né, com que a economia desses países permita com que eles façam a transição para uma economia de livre mercado. Então, é um bloco que constantemente está buscando novos acordos de melhoramento dessas questões ali de economia. São 21 países membros, que são esses aqui. Depois vocês podem dar uma olhadinha em todos os países membros, são países asiáticos, né? Não existe um tratado formal entre esses países e as decisões são tomadas por consenso, tá? Com base, né, em declarações. A Secretaria-Geral fica em Singapura e é a responsável por coordenar, né, as demais secretarias e filiais nesses outros países ali. As reuniões, né, são realizadas anualmente e eles se revezam, né, para receber essas reuniões. Aí a gente tem as SADC, a Comunidade para o Desenvolvimento da África. Então, vou voltar no mapa para a gente localizar aqui. Comunidade para o Desenvolvimento da África. Aqui, ó. Lembrando que está errado, né? Aqui as cores no mapa, elas não estão corretas. Então, aqui. É uma organização, né, intergovernamental, são 15 países, né? Localizados na região do sul da África. Ali. Foi criado ali em 1992 e o objetivo era promover esse desenvolvimento tanto econômico quanto social da região, daqueles países que desse acordo ali faziam parte dessa comunidade. Aí tem os países que formam aqui, os países membros, que são esses aqui, ó. Então depois vocês deem uma olhadinha também para saber os nomes de cada um. E o que aconteceu? Dentre os principais objetivos, né, dessa comunidade ali, estão aumentar a qualidade de vida da população, lembrando, né, que são países africanos, então o desenvolvimento deles, devido a questões históricas, é mais lento, então para que melhore essa qualidade de vida da população, um desenvolvimento econômico de forma que alavanque, né, o crescimento dessas nações, para que eles possam concorrer com nações mais desenvolvidas, né, tem um aumento da sua produtividade e na melhora da qualidade de vida, né, a segurança e a paz, né, aos menos favorecidos ali dentro também. E a União Europeia é o principal parceiro econômico dessa comunidade aqui. Os blocos econômicos, eles realizam importantes trocas comerciais. Então, um bloco normalmente faz parceria com outros blocos. Aí a gente tem a Comunidade dos Estados Independentes. Eu vou voltar só no mapa para a gente localizar. Comunidade dos Estados Independentes, aqui. Vamos voltar. Isso. A Comunidade dos Estados Independentes foi criada em 1991 e representa uma organização de 12 países ali que fazem parte da antiga União Soviética. Então, eram países socialistas. É importante destacar que em 91, né, a União Soviética ela chegou ao fim, ok? Não existiu mais a questão do socialismo nesses países ali, e diante disso surge a necessidade de integrar nesses países em uma outra forma, né? E foi através do Pacto de Varsóvia que eles criaram essa comunidade aqui, porque agora era necessário, eles passavam de um sistema socialista para um sistema capitalista, então eles precisavam se integrar ao mercado. Embora, né, seja muitas vezes confundido com o bloco econômico, essa comunidade aqui não envolve políticas comerciais, que é uma característica essencial, né, na formação dos blocos econômicos. Mas os países membros compartilham, né, de alguns acordos políticos e econômicos, porém, cada país possui a sua independência. Então, eles têm acordos entre si, mas não chegam a formar um bloco, é uma comunidade mesmo, tá? Então, eles se ajudam ali da forma que eles podem. Esses países, né, membros são esses aqui, ó. Então, aqui embaixo, a gente tem quais são os países membros, ok? E é isso, gente. Esses são os principais blocos, comunidades, associações econômicas que a gente tem no mundo. Não deixem de revisar aqui as aulas, de olhar os países, né, membros de cada ali,
que eles estão presentes aqui no slide, tá? E para isso vocês vão utilizar também para fazer as suas atividades. Então, nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!